mediunidade, a cura da ferida da fragilidade, ditado pela Márcio Fux, pelo fato do Vanderlei Oliveira. Então vamos capítulo 7, o astral do planeta. Pô, comprei um óculos para leitura, aí perguntou lá na hora de preencher, perguntou a minha idade, eu botei lá a minha idade. Mas não, aí eu nem me liguei, não perguntou o grau, aí veio 2. Pô, meu grau é 3,5 para leitura. Pô, é bom para usar no dia a dia, porque dá para ver o óculos legal. Agora, para leitura perto, não ficou legal, né? Vou ter que ir mais tarde para mim encomendar. Então, o astral do planeta e as obsessões intermitentes. A gente falou de obsessões o que na semana passada? Depressão, né? Depressão e parasitas, parasitas. Falou até o conceito desses parasitas em CGA, gente. O astral do planeta e as obsessões intermitentes. Então, lá no livro dos médiuns, no capítulo 20, item 227, está assim: as qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são orgulho, egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então vamos agora à dissertação do nosso professor. A média de espíritos desencarnados é de aproximadamente 6 para 1 encarnado, conforme consensos atualizados da vida astral, de aproximadamente 7,7 bilhões de reencarnados, pulamos para 42 bilhões fora da matéria em variados planos vibratórios. Nesse imenso grupo, o número de mentes em perturbação é gigantesco, a ponto de formar uma egrégora de grave densidade astral, um legítimo cenário de miséria espiritual. Vejamos um quadro hipotético que, na verdade, representa acontecimentos rotineiros no plano físico, com diversas variações. Quando vamos a um supermercado, podemos observar a atitude estranha ou incômoda de uma pessoa. Não vemos, mas vamos supor que ela esteja acompanhada de quatro entidades. Apenas olhamos para aquela pessoa que pode estar impaciente, agressiva ou expressando-se verbalmente de uma forma imprópria. Fazemos uma crítica mental e ela, uma reprimenda. Fazemos uma crítica mental a ela, uma reprimenda, ou simplesmente ficamos com raiva dela. Sem muita dificuldade, 3 desses 4 acompanhantes espirituais ligados àquela pessoa passam a sondar nosso campo mental, criando laços perturbadores em nosso mundo emocional, em um processo quase que automático. Criam, sem que tenham consciência, um diálogo mental invasivo, um autêntico assédio à psicosfera individual. Começamos a sentir um leve mal-estar. Depois, a pressão arterial. Aí, Valdemir. A pressão arterial sobe sobe. A pressão arterial sobe. A gastrite ataca. Os músculos ficam tensos. Terminamos de fazer
a compra no supermercado com profundo desgaste, sem nem associá-lo ao episódio. Ficamos com a mente desorganizada e, dependendo da intensidade, podemos gastar até uma semana para melhorar. Nesse correr de tempo, pedimos que leve nosso nome para a desobsessão. Tomamos passe e, enquanto permanecemos nesse estado, facilmente nos irritamos com qualquer coisa ou pessoa. Dormimos mal e a vida se torna uma tormenta naqueles próximos dias ligados ao episódio. O nome dessa conexão é obsessão intermitente, aquela que ocorre de tempo em tempo, conforme as ligações que se estabelecem na vida de relação, seja por necessidade, por sintonia ou pelas emoções. Dá uma paradinha aqui para a gente digerir isso aqui de uma forma, ou ruminar, né? Muito interessante. E o problema todo é que a gente veio aqui na Terra não porque estava perfeito, e sim porque estava imperfeito. Então a gente veio aqui na Terra para ser diferente do que éramos, e não para ser a mesma coisa. E muitas das vezes, nesse interagir com as pessoas, a gente, dizem até a doutrina espírita que na juventude ali, no final da juventude é que cai a ficha e que você passa a ser você. Então, e a gente, com aquele cheio de trejeitos, de respostas automáticas, de preconceitos, de situações, a gente vai vivendo. E quando a gente começa a expandir a consciência, geralmente quando está numa doutrina mais filosófica, mais holística, você vê de uma forma mais ampla, mais abrangente, por causa dessa expansão. Só que essa expansão é um lado intelectual, é um lado teu de olhar o que está ao redor de uma forma diferente. Mas muitas das vezes a gente não largou os hábitos, as respostas automáticas, a forma de interagir no social, no familiar, no profissional. E a gente fica igual aquele cara que eu vou tomar um banho, mas não quero me molhar. Se você vai tomar um banho, tem que saber, eu vou me molhar. Se você não quer se molhar, não toma o banho. É assim a gente dentro ou da casa religiosa ou de um grupo mais evoluído intelectualmente. Você está ali, você acumulou aquilo, mas você não se modificou. E você tem que ser diferente. Mas alguns vão e se modificam um pouco e sente uma tristeza, uma solidão, um abatimento. Por quê? Porque é uma transição. É conceitos novos. Você está se modificando, mas o grupo onde você era o que era, não se modificou. Naquele grupo, com aquelas pessoas, você vai ser visto de outra forma. Então, da forma que te abordavam, que interagiam, eles não vão abordar mais, não vão interagir, vão se modificar. E muitas das vezes você vai ter nostalgia da época. Por que agora está me dando? Está dando porque hoje eu vejo com outra perspectiva, eu ajo também numa perspectiva diferente, mas eu ainda não me transformei, não mudei a minha forma de ser. E aquela nostalgia, aquela briga de você com você mesmo para continuar ser o que era, aquilo ali é altamente nocivo para a gente. Porque aquilo ali é uma luta, é uma resistência à evolução. E a resistência vai fazer você estagnar, você andar mais lentamente ou estagnar. Agora, a aceitação faz você fluir.
Então há diferença entre a resistência e a aceitação. E esse momento, essa situação de nostalgia, de sentir falta, pô, aqueles meus amigos não ligam mais para mim, aquelas pessoas não me convidam mais para isso ou para aquilo. Aquilo ali é um processo de transição. Você é uma outra pessoa, você não é o mesmo que era. Então, a abordagem de lá para cá vai modificar também, porque você de cá para lá mudou. E você tem que lutar muito se você sente essa solidão, sente esse afastamento, você tem que também se atualizar para não entrar nessa luta de resistência, porque isso vai acumular cargas negativas que vai cocriar coisas desconfortáveis e desagradáveis ali na frente. Aí, a depressão é exatamente isso. Pressão, a pressão externa e a pressão interna. Então a gente tem que entender o que é essa depressão para não entrar para essas filosofias vãs aí que te leva a te entupir de medicamento. É o autoconhecimento que vai tirar. Não tem um remédio mais salutar. Tem uns que vão te entorpecer, você vai começar. Eu naturalmente sou crítico demais, reclamão demais. Se eu estiver meio cansado, meio lesado, meio baleado, eu já não reclamo tanto, eu já não critico tanto, e eu fico assim, porque eu não sou assim naturalmente. Se fosse... É o que acontece com esses paliativos aí, né? Mas paliativo só vai fazer o quê? Você jogar para frente o problema, né? Uma hora você vai ter que pagar a conta. Então, a miséria que existe no plano astral é tão grande que aqueles que ora buscando amparar e socorrer já traz para si um campo de sombra e de dor que precisa ser aliviado e iluminado. Então o cara que faz esse assistencialismo, essa ajuda, ele também, ele está ali, a luta ali entre a luz e as trevas dentro dele, mas tem merecimento aqui. Nesses casos, a pessoa tem um movimento de amparo ostensivo da espiritualidade, que mantém sua frequência vibratória elevada, permanecendo protegida e bem alinhada mentalmente, desde que essa conduta não seja alterada. Acender uma luz para o bem ou agir com condutas infelizes são duas portas de acesso a vínculos espirituais, considerando a áurea densa e enfermiça no astral planetário. Em resumo, ninguém está livre disso e podemos ter, em um período de 24 horas, pelo menos, 15 obsessões intermitentes, em um dia. Pelo menos 15 obsessões intermitentes, de diferentes graus e com repercussões diversas em nossa vida. Vale analisarmos que saldo ficará de cada elo criado em nossa vida, sempre atentos ao fato de que as qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Agora, os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, isso aí eu estou repetindo aqui no Evangelho, o livro dos Médiuns. É dessa alternância entre a luz e a sombra em nosso coração que vamos aprendendo a fazer melhores escolhas e a solidificar o bem em nós. E ela finaliza: naquele supermercado seria muito desejável o uso da bondade para com quem se perturbou com essa atitude de amorosidade. Todos receberiam a dose sagrada da pacificação que o mundo tanto clama e necessita.
Muito legal. Só que a gente faz exatamente o contrário, né? O cara está perturbando, está doido que ele saia dali. Doido para sair, isso aí acho que até é o que está fazendo a pressa. O negócio que a gente já está espraguejando mesmo, diretamente, né? O que o Valdeir para fazer a pressa para você? Vamos reunir nossos pensamentos para agradecer a Deus, né? Mais uma noite de estudo, de educação, do comportamento, né? Da relação com o mundo espiritual. E a gente é grato, né, pelo aprendizado que tem sido feito, pelas informações, pelos alertas que chegam, e tenhamos, né, essa perspicácia, né, de colocar em prática realmente, na hora certa, o que é preciso para a gente acelerar esse processo de libertação espiritual. E desejamos que chegue para nós aqui de energia, né, que possa se expandir, alcance as mais carentes, as mais necessitadas, diante do merecimento de cada um. Pegamos os pais e tenhamos uma boa assistência da espiritualidade na noite de hoje. Assim seja. Acho que o Renê foi ver o jogo do Flamengo com alguma amiguinha. Desligou o telefone e falou, não, vou nem. Apesar que não desligou não, estava chamando. Ele deve estar, ou estava dormindo, não ouviu, porque ele está meio surdo, né? Então, não consegue subir, tá bravo, né? Não joguei as coisas, né? Tá. Então vamos lá. Bons médios. Aí ele vai falar de médios sérios, médios modestos, médios devotados, médios seguros. Médios sérios que não se servem de sua faculdade, senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis, creem profaná-la, fazendo-a servir à satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. Médios modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam, se consideram como estranhos e não se creem ao abrigo das mistificações, longe de fugirem aos avisos desinteressados e solicitam. Médios devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e dever, quando isto seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Médios seguros, os que além da facilidade de execução, merecem plena confiança por seu próprio caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os mesmos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos tomam. O Erasto põe aqui uma observação. É incontestável, bem o sabes, que, criticando assim as qualidades e as manias dos médios, isso facilitará contrariedades e mesmo animosidade em alguns. Mas o que importa, a mediunidade se expande dia por dia mais. E o médium que tomasse estas reflexões por mal, provaria uma coisa, que não é bom médium. Quer dizer, que está assistido por maus espíritos. De resto, como disse, tudo isso não terá senão um tempo. E os maus médios, os que abusam ou usam mal suas faculdades, sofrerão tristes consequências por isso, como já ocorreu com alguns. Aprenderão às suas custas
o que custa fazer girar em proveito de suas paixões terrestres um dom que Deus não lhes havia dado, senão para o seu adiantamento moral. Se não podeis conduzi-los para o bem, para o bom caminho, lamentai-os, porque, posso dizer, são réprobos de Deus. Ainda tem um pedacinho. Este quadro, no caso deste quadro aqui, é os médios seguros. Esses quadros é de grande importância, não somente para os médios sinceros que procurarão de boa fé, lendo, de se preservar dos escolhos aos quais estão expostos, mas também para todos aqueles que se servem de médiuns, porque lhe dará medidas em que podem racionalmente deles esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos de qualquer que se ocupe de manifestações e, igualmente, da escala espírita de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que pensais para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho somente. Então, vamos agora ver o ponto aqui de vista do Milanês a respeito desse item 197, no livro Filosofia da Mediunidade, ditado pelo Milanês, psicografado por João Manuel. Capítulo 27. Então ele vai falar, começando aqui, dos bons médiuns. Os médiuns que se trazem procuram os meios de se educarem, mesmo passando por duras provações e sofrendo opressões de todos os tipos. A mediunidade é caminho espinhoso, é a subida do Calvário. Compete ao candidato suportar os reveses, até da natureza. É processo de iluminação da alma, quando a missão é compreendida e vivida em Cristo. Médiuns sérios, falando desse tipo de médiuns com muita alegria, desejando que o seu número cresça cada vez mais em toda parte. São os médiuns sérios, de conduta reta, procurando sempre esforçar-se para melhorar seu intercâmbio com os espíritos desta mesma faixa. Os que vêm em busca de futilidade por seu intermédio, eles repudiam, buscam nos livros do bom porte espiritual conselhos que fortalecem sua conduta e se afinam muito com a verdade. Médiuns modestos são os que não procuram engrandecer-se com as mensagens que recebem, não as mostram aos outros com intenção de se promoverem, porque saíram das suas mãos operosas, fogem sempre à badalação e vigiam as portas dos seus sentimentos para não deixarem entrar a vaidade. Não gostam de manifestações que os coloquem em posição de destaque, achando que estão simplesmente cumprindo seu dever. Médios devotados são aqueles que trabalham muito intimamente, buscando cada vez mais a perfeição sem exagero, pontuais nas suas tarefas, sacrificam os gozos materiais para desempenhar melhor a sua missão. Desligam-se sempre dos vícios e hábitos perniciosos. São dedicados à oração, encontrando nela a força que, por vezes, lhe falta nas lutas. Médiuns seguros são os conscientes dos caminhos que devem seguir, procurando com contentamento aperfeiçoar mais as suas atitudes, respeitando todos os outros médios, têm por suas faculdades desenvolvidas um trato de profundo amor, não admitindo deslizes na sua mediunidade.
o médium sério facilita a comunicação com os espíritos do mesmo tipo de vida. No entanto, não se pode dizer que de vez em quando vêm espíritos brincalhões assediados. São testes para um esforço maior no campo da serenidade. Que Deus os abençoe cada vez mais nessa atitude de amor. Encontramos em Tiago, capítulo 5, versículo 8, a seguinte informação para o equilíbrio das forças mediúnicas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Os médiuns pacientes no bem comum, aqueles que persistem até o fim das lutas com as trevas da ignorância, esses estarão fortalecendo os corações para a grande visita do Senhor. E ainda mais, Ele anuncia que ficará em cada um eternamente. Que assim seja. Ele mandou uma mensagem muito bonita, mas finalizou ali de uma forma e fanatizada no antigo espiritismo. Coloca que Jesus está vindo porque leva em consideração que Jesus foi embora, né? E aí, quer dizer, está todo mundo desamparado. As coisas meio... É transferir mesmo a responsabilidade para uma entidade superior, né? Então vamos elevar todos juntos o nosso pensamento, criando um feixe, e tentar entrar em diálogo com o nosso amigo, Mestre Senhor, nosso Cristo de Deus. Que a paz do Senhor possa estar presente nesse recinto. Agradecemos por mais essa reunião aqui formada. Agradecemos por estarmos aqui dando prioridade à educação do Espírito, à expansão de consciência. E por isso só temos a louvar o Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para a segunda parte desse encontro, dessa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Todos aqui, encarnados e desencarnados, possam ter recebido a sua cota de medicamento, de conhecimento, de luz, de expansão consciencial, e que possam sair daqui de uma forma muito superior, executando aquilo que tem. Mais uma vez, só temos a agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, rogando muitas graças a Deus.
agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem,